Salve pessoal, eu sou o Cardoso e hoje eu vou contar uma história que começa onde a maioria dos contos de fada termina. Ela começa no final feliz, mesmo com a noiva tendo apenas 12 aninhos de idade. Mas calma, era o século XIV, os médicos da época não eram exatamente o House e a expectativa de vida de todo mundo era mais ou menos a mesma de um beija-flor. A nossa noivinha, novinha, se chamava Jeanne-Louise de Belleville. Era o ano do Nosso Senhor de 1312 e ela juntava os trapos com Geoffrey de Chateaubriand VIII, um bretão muito rico de uma família muito pobre de imaginação. 8 filhos e nenhum Enzo. De qualquer jeito, os dois eram nobres de boa origem, podres de ricos, alta aristocracia, curtindo o clima da Bretanha, que na época era uma região independente na pontinha da França. E em breve ia ser um dos pontos focais da Guerra dos 100 Anos. Mas por enquanto era tudo paz e alegria, até que o Geoffrey morreu em 1326. A Jeanne, na época, já era uma senhora de meia idade, com 26 anos, e precisava se sustentar e aos filhos. Ela arrumou um novo marido em 1328, mas o casamento foi anulado em 1330 pelo Papa João XXII. Sem problemas, ela cedeu aos avanços de Olivier de Clisson IV, ou melhor, IV, um outro nobre podre de rico. Os dois se deram muito bem, segundo todos os relatos era um casamento feliz, que rendeu 5 filhos para o casal. Só que, infelizmente, a história, como sempre, apareceu para atrapalhar. A Bretanha começou uma guerra civil, com o apoio dos ingleses de um lado e dos franceses do outro. No meio de tudo, Jeanne e a família. O Olivier precisava escolher um lado. Indo contra boa parte dos amigos e parentes, ele escolheu lutar pelo lado da França, o que não ajudou quando depois de 4 tentativas a cidade de Vannes foi derrotada e o Olivier foi capturado. Como era de praxe, foi cobrado um resgate, mas como também havia uma troca de prisioneiros no meio, a cabeça do Olivier saiu muito barato. Tão barato que os franceses desconfiaram, até porque ele foi o único bretão que foi devolvido nessa troca. Por volta de 1343 rolou uma trégua, todo mundo ficou amiguinho de novo e o Olivier foi convidado para um torneio na França. Você sabe, cavalos, lanças, arqueiros, leitões na fogueira, Jon Snow, Robin Hood, aquilo de sempre. Só que não era Jon Snow o personagem de ficção do momento. Era uma armadilha do rei Filipe VI da França. O Olivier foi capturado em 19 de janeiro de 1343, levado para Paris e julgado traidor. Em 2 de agosto do mesmo ano, a cabeça dele foi separada do corpo e, para horrores da nobreza como um todo, ela foi exposta ao público, coisa que só era comum para criminoso de baixo escalão. A notícia da morte do Olivier chegou até a Jeanne. Ela pegou os 2 filhos mais novos e foi até Nantes, onde a cabeça dele estava sendo exposta. Ninguém sabe o que ela falou no momento, mas o consenso entre historiadores é que pode ser traduzido por Big Mistake. Ela voltou para casa e vendeu tudo que tinha que ainda não tinha sido confiscado pela coroa francesa. Castelos, terras, joias, tapeçarias, pedras preciosas, iPhone, a medida do Bonfim, disco do Pixinguinha, tudo. Com o ouro que arrecadou, ela contratou um exército de soldados que eram fiéis ao Olivier. E aí começou a vingança. Na primeira incursão, ela chegou a um castelo comandado por um tal de Galois de la Ruse, um nobre local que era fiel aos franceses. Ele reconheceu a Jeanne e abriu os portões. Como eu falei, big mistake. As tropas entraram com tudo e a Jeanne queria sangue. Resultado, só sobrou um sujeito que ela deixou viva para contar a história. Daí em diante, a Jeanne e seu exército começaram a aterrorizar todos os castelos e guarnições da região. As tropas do Filipe VI tentavam, mas ela estava sempre um passo adiante. Depois de um tempo, ela começou a ser notada e a receber ajuda dos bretões, que eram simpáticos à causa de tocar terror nos franceses. Entre os simpatizantes estava o rei da Inglaterra, e ele armou a Jeanne com uma carta de corso, ou seja, ela se tornou uma pirata a serviço da corte inglesa. Só que pirata precisa de navio, já que ela não tinha como conseguir um PC com BitTorrent. Ela pediu e, como tinha fama, ganhou 3 navios. Ela pintou os 3 navios de preto, mandou tingir as velas de vermelho. A nau capitânia da frota negra, como era chamada, foi batizada por ela de Minha Vingança. A ideia era aterrorizar as vítimas. Nada de surpresa, nada de ataque furtivo.
As velas em vermelho sangue significavam morte. Os 3 navios atacavam em conjunto e pilhavam sem dó as embarcações francesas no Canal da Mancha. A Jeanne de Clisson comandava os ataques na linha de frente, abordando os navios inimigos brandindo um machado, que era o método preferido dela para cortar as cabeças francesas. Ela costumava deixar vivos 2 ou 3 miseráveis para contar a história, exceto se fossem nobres. Se fossem nobres franceses, ela passava o rodo. Em uma das batalhas, o navio dela foi afundado. Ela pulou num bote com os 2 filhos mais novos, que ela sempre levava junto, e ficou perdida no mar por 5 dias, só ela remando, tentando chegar à terra. O filho menor morreu, mas ela conseguiu salvar o outro. Nessa época, ela já era conhecida na França toda e era chamada de Leoa da Bretanha. Em 1350, o rei Filipe morreu e ela continuou barbarizando. Ela massacrava os navios que encontrava e quando não tinha navios, ela ia para a terra, invadia e se botava fogo em vilas francesas e não deixava ninguém vivo. Ela continuou nisso até 1356. Só então ela deve ter cansado, decidiu se aposentar, casou com um sujeito chamado Sir Walter Bentley, que era lugar-tenente do Eduardo III, rei da Inglaterra, e foi morar em Honnebutt, também na Bretanha, onde Sir Walter tinha um castelo. Lá ela viveu calma, sossegada, em paz, e morreu muito idosa aos 59 anos em 1359. Disso a gente tira 2 lições. Primeiro, não mexe com quem está quieto. Segundo, só porque ela é mulher não quer dizer que seja um alvo mais fácil. Cuidado. Bem, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha apreciado esse pequeno vídeo horrível, mas é só o primeiro de muitos e eu prometo que vou melhorar. Até a próxima e muito obrigado, a sua ligação é muito importante para nós.